Em outubro, eu fui ao Brasil para dar aulas em 2 congressos, um em Brasília, outro em Maceió, e eu já cheguei a Brasília sentindo que não tinha algo muito bem. E de fato, 2 dias depois, eu já estava com muita dor de garganta, sem conseguir engolir, e o pior, veio a tal da diarreia. Eu me recuperei bem, me recuperei rápido, mas fiquei muito curiosa para saber o que aconteceu com o meu intestino depois do Covid. Eu ainda não tinha tido nenhuma vez, e como eu estava em trânsito, indo de uma cidade para outra, viajando muito dentro do Brasil também, eu tenho que agradecer o pessoal da Probiome que me mandou o teste rapidinho para eu fazer, deu tempo e chegou hoje o meu resultado. Em primeiro lugar, que exame é esse? O probiome é um exame molecular que vai identificar as bactérias presentes no nosso intestino utilizando uma tecnologia de sequenciamento do DNA dessas bactérias. Para isso, o paciente precisa fornecer uma pequena amostra de fezes e o resultado fica pronto rapidinho, em cerca de 12 dias, e foi o que eu recebi agora, eu vou mostrar para vocês. Então, esse exame eu fiz no dia em que eu estava com diarreia. Em primeiro lugar, ele mostrou no meu exame que existia uma grande variedade de bactérias no intestino. Ter mais bactérias no intestino é algo bom, porque quanto maior essa variedade, mais também estamos protegidos contra bactérias patogênicas, mais o nosso intestino, o nosso organismo fica resiliente, capaz de resistir ao que der e vier. Então, o exame mostra que existe uma média da variabilidade das pessoas e que o meu intestino estava com mais variedade do que essa média. Isso também pode acontecer em outros casos, tá? Pode acontecer quando a pessoa tem hipotiroidismo ou tiroidite de Hashimoto, porque o metabolismo fica mais lento, as contrações intestinais também ficam mais lentas e aí aquelas bactérias vão realmente se multiplicando muito mais no intestino. Então, nem sempre ter uma alfa diversidade alta é coisa boa. Por exemplo, quem tem muita prisão de ventre, muita constipação intestinal, também costuma ter uma alfa diversidade aumentada, mas também pode acontecer em situações em que a pessoa tem uma dieta muito variada, muito rica em frutas, em verduras, em grãos integrais, em sementes, em oleaginosas, em castanhas e também em leguminosas, como feijão, grão de bico, ervilha, e também é muito comum essa alfa diversidade maior em atletas. Esse é um teste grande, mas eu queria mostrar alguns aspectos desse teste. Em relação aos filos bacterianos, os que são mais comuns em todas as pessoas são os firmicutes e os bacteroidetes. Foi encontrada que eu estava com uma quantidade gigantesca de lactobacilos, então meus firmicutes estavam altos. Lactobacilos são tipos de firmicutes, então estava ali dentro da proporção ainda esperada, inclusive entre firmicutes e bacteroidetes, e provavelmente eu estava com essa quantidade exagerada de lactobacilos porque eu estava tomando probiótico antes de viajar. Porém, olha só, a soma entre bacteroidetes e firmicutes, que é normalmente entre as pessoas entre 90% e 97%, a minha estava ali entre 96,2%, então estava dentro ainda da faixa esperada, mas uma grande quantidade de bacteroidetes e firmicutes. E isso pode fazer com que, se a gente tem muito desse tipo de bactéria, a gente tenha menos de outros tipos. E de fato, o meu teste encontrou que eu estava com pouca bifidobactéria, por exemplo, que é uma bactéria muito importante para a nossa saúde. Tinha também pouca Eubacterium retali, e essa bactéria, apesar da minha ainda estar ali dentro da faixa de referência, dentro do valor de referência, tá ali tendendo para baixo. E essa bactéria, ela é muito importante porque ela fermenta a fibra do alimento, produz ácidos graxos de cadeia curta, especialmente butirato, que tem uma ação anti-inflamatória no organismo. E olha que legal, para aumentar esse tipo de bactéria, existem estratégias comprovadas como consumir grão de cevada integral, consumir amido resistente, por exemplo, a biomassa da banana verde, consumir mais chá verde, tudo isso eu vou fazer. Não foi identificada também a presença de Akkermansia municífila. E a Akkermansia, ela é uma ótima marcadora de saúde intestinal, ela protege contra ganho de peso, contra obesidade. E para aumentar a Akkermansia, vitamina D não pode estar baixa. A minha estava ali no limite, estou suplementando agora. A dieta também precisa ser bem rica em alimentos funcionais, bem rica em fitoquímicos, frutas e verduras e temperos, tudo bem colorido. Faz bem suplementar a fibra pré-biótica e inulina e também fazer uma suplementação de butirato, mas sobre isso eu vou fazer um vídeo daqui a pouco para vocês. E para aumentar bifidobactéria, existe muita estratégia que a gente pode ter,
como o uso da fibra goma-guar, como a própria suplementação de vitamina D, consumo de fontes de inulina como chicória, consumo de suco de laranja, suplementar os graxos ômega 3 que eu retomei agora, outros tipos de fibras prebióticas como frutóligosacarídeos e galacto-oligosacarídeos, mirtilo, amido resistente, cacau, chá verde, leguminosas como grão de bico, enfim, tudo isso ajuda a aumentar a bifidobactéria. Agora, atenção, porque bifidobactéria, que é um bom marcador de saúde intestinal, está muito mais presente, em muito maior quantidade, em pessoas jovens, principalmente até os 25 anos. Depois, ela começa naturalmente a reduzir. E eu tô com 47. E olha que interessante, o whey protein reduz ainda mais essa bifidobactéria. Então, se o seu intestino também não estava muito legal, se você também teve Covid, ou se você já passou dos 25, começa a ter uma dieta mais variada e não se entope de suplemento proteico. Outra questão legal do estudo é esse perfil inflamatório. Então, olha só, eu tinha bactérias associadas a um perfil mais anti-inflamatório, 28,1%, e bactérias associadas a um perfil inflamatório, 12%. Quando nós estamos falando de pessoas, por exemplo, que têm doenças intestinais, doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, essa quantidade de bactérias pró-inflamatórias é muito alta, pode chegar a 30%, 40% ou mais. Já pessoas que estão com o intestino excelente vão ter uma quantidade de bactérias pró-inflamatórias bem mais baixa do que eu estava aqui quando eu estava com Covid. Então, isso aqui é uma questão que eu vou precisar melhorar. Por exemplo, essa bactéria aqui, que é um marcador de saúde intestinal, apesar da minha ainda estar dentro do valor de referência, estava muito baixinha. E essa bactéria tem um efeito anti-inflamatório muito importante. E olha que interessante, a minha tá baixinha já, apesar de ainda estar na faixa de referência, tá assim já tendendo a baixa demais. E esse estudo aqui mostrou justamente que pessoas que tiveram Covid, principalmente Covid mais severo, Covid crítico, tinham uma redução na abundância desse tipo de bactéria. E eu não tive Covid severo, mas como eu não tenho um outro resultado desse exame, eu não fiz antes de ter Covid, só fiz depois de ter Covid, isso é algo que eu tenho que pesquisar, se é uma tendência minha a ter essa bactéria baixa ou se foi por causa da doença mesmo. Eu já não estou no Brasil, já voltei para Portugal, mas no início do ano vou estar no Brasil de novo para novos congressos e com certeza vou repetir esse exame porque eu quero ver a diferença de quando eu tiver com um organismo bem mais saudável. Não é possível que eu pegar Covid de novo quando eu for ao Brasil da próxima vez, mas não, né? Nos últimos 4 anos eu fui várias vezes ao ano, é a primeira vez que eu peguei Covid e não foi legal, gente, se cuida.